Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, nós vamos iniciar o nosso curso sobre habilidades e estratégias de compreensão e leitura de textos em língua inglesa, tá certo? Bom, esse é um curso voltado para quem vai fazer concursos públicos na área de magistério, né, professores de língua inglesa, que lá no edital vai te exigir questões de conhecimentos específicos em língua inglesa, também. Também para concursos de oficial da Polícia Civil, né? E também esse curso serve para qualquer outra área que vai exigir aí o conhecimento em língua inglesa, tá certo? Tal como aí mestrado, doutorado, né? Proficiência, tá certo? Então você pode sim estudar esse curso. Bom, são 10 aulas, tá certo? Essa é a nossa aula número 1. Aqui nós vamos estudar a base teórica, é super e muito importante. Muito importante porque as outras 9 aulas dependerão dessa primeira, tá certo? Todos os conhecimentos necessários para adquirir estratégia e habilidade para resolver qualquer tipo de questão com textos em língua inglesa, aqui a aula 1 é o ponto de partida, tá certo? Você não pode cancelar essa, você não pode adiar, você não pode pular, tem que passar por essa aqui, tá certo? Bom, antes de a gente iniciar o nosso curso, eu já peço que você se inscreva em nosso canal. Também peço que você curta o vídeo. De alguma forma, ele vai te ajudar. Em nenhum lugar da internet aí você vai encontrar um conteúdo tão bem produzido, bem elaborado, de forma didática, para você entender e assimilar todo o conhecimento e preparar-se para a tua prova. Bom, no decorrer da aula, caso você queira deixar aí um comentário, né, a respeito da nossa videoaula, você deixa. Também querendo deixar alguma sugestão de alguns outros conteúdos que você queira que eu faça, com todo prazer. Pode deixar aí que eu farei sim, tá certo? Também caso tenha alguma dica, alguma sugestão para que eu possa melhorar o vídeo aqui, a nossa aula, pode deixar lá também que eu vou ler e vou acatar com todo respeito. Bom, então nessa primeira aula nós vamos entender o que significa a estratégia de leitura e também vamos aprender sobre as principais estratégias. Nas 9 aulas seguintes nós vamos praticar essas estratégias de leitura, tá certo? Nós vamos entender na prática. Eu vou trazer algumas questões de concursos públicos para que nós estudemos aí na prática. Bom, nessa introdução aqui eu já quero fazer uma ambientação, já quero trazer você para dentro do da nossa aula, do nosso assunto, para que você já fique conscientizado do que você vai de fato estudar e aprender, tá certo? Bom, nós vamos discutir a relação que existe entre o propósito da leitura e a estratégia de leitura. Toda leitura, como a gente sabe, envolve aí o quê? Um propósito de leitura. Ninguém lê um texto, né, ou alguma coisa sem propósito. Você lê com alguma finalidade, não é isso? Então, a gente vai ler com base em um propósito. E todo propósito precisa de estratégia. Você sabia? A gente vai entender nesse instante o porquê que a estratégia é tão importante no nosso aprendizado. Ainda mais no estudo da língua inglesa, certo? Bom, a gente vai conhecer que a estratégia ela é importante, né? E todo estudante ele tem que ter essa consciência, tem que ter a consciência do que ele vai fazer ou do que está fazendo. Nós temos que trabalhar com consciência. Se nós estivermos conscientes do processo da aprendizagem no qual nós estamos envolvidos, a aprendizagem com certeza ela vai ser mais efetiva e nós vamos estar mais motivados. Bom, nós vamos tratar sobre algumas estratégias mais importantes no campo da aprendizagem de leitura da língua inglesa. Algumas que eu vou citar aqui agora, como skimming, scanning, inference, non-verbal information, false friends, phrasal verbs,
discourse markers, né, que são os marcadores de discursos. Então, são algumas das estratégias que a gente vai aprender aqui ao longo do nosso curso. Bom, enfim, vamos iniciar conceituando aqui o que é estratégia e o que é habilidade, certo? Bem, a habilidade de leitura é um processo ou uma ação automática que resulta em quê? Em decodificar e compreender com velocidade, eficiência e fluência, e geralmente ocorre sem a consciência de componentes que estão envolvidos no processo mental, tá certo? Então é algo automático. Já a estratégia de leitura é uma ação ou um processo de aprendizagem que é consciente, deliberado e metacognitivo. Isso quer dizer que está relacionado a um processo mental, ou seja, um processo consciente que nós estudantes, precisamos usar para aprender alguma coisa. Né? Bom, já que a estratégia ela é um processo consciente, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Resumindo, a estratégia ela é um processo intencional e não automático. Eu tenho o controle do que eu estou fazendo ou do que eu vou fazer. Eu tenho uma consciência. Já a habilidade é um processo ou uma ação que não é intencional, porém é automático. Bom, para a gente entender de forma clara, eu vou trazer uma ilustração aqui bem básica, bem simples. Imagine que você está aprendendo a fazer um bolo, né? É a sua primeira vez que você faz aquele bolo. E como você não sabe de fato, você não tem habilidade ainda, o que é que você precisa? Do manual de receita. Não é isso? Então você vai seguir passo a passo o que o manual te diz. Das próximas vezes você vai adquirindo a habilidade, né, para fazer aquele bolo. E você já não mais vai precisar do livro de receita. Você já vai fazer aquele mesmo bolo sem consultar nada. Já vai ser o quê? Automático. Ou seja, se está automático, o que é que você tem? A habilidade. Você já conseguiu adquirir a habilidade. Bom, já a estratégia ela vai continuar com você. Tá? Você vai ter que agir de forma consciente para saber se o bolo, né, o tamanho do bolo é suficiente para a quantidade de pessoas, por exemplo. Porque se não for, você tem que mudar, né, a forma, colocar uma forma maior, não sei. Estratégia do tempo de cozimento, né? Quando é que você vai querer que o bolo fique pronto? Para que hora? Para que dia? Então você vai ter que programar, ter uma estratégia aí, né? Se antecipar para não fazer tudo em cima da hora e acabar que não dê certo, né? As pessoas fiquem esperando. Então tudo isso é uma estratégia, é um conhecimento prévio que você tem que ter antes de fazer qualquer tipo de coisa. Bem, agora que nós já aprendemos a diferença, o conceito entre estratégia e habilidade, vamos aqui para a nossa próxima aprendizagem. Eu dividi aqui as estratégias em duas etapas. A etapa 1, nós vamos aprender sobre a estratégia do skimming e scanning, tá certo? Vou trazer a definição daqui a pouco. Vamos conhecer o QWL, tá? Que é uma outra estratégia que a gente deve estar consciente que existe para a gente ter uma compreensão de texto melhor. Nós vamos identificar algumas palavras como palavras cognatas, falsos cognatos, informações não verbais. Temos que aprender alguns afixos como os prefixos, sufixos, e também nós vamos aprender que o título e o subtítulo nos trazem informações relevantes para compreendermos o texto. Na segunda etapa, nós vamos aprender a fazer inferência e tirar conclusões. É importante, tá? Você está ciente da primeira etapa e depois dela aprender a fazer inferência ou tirar conclusões. Bem, o que é scan? É uma estratégia, mas a definição é
procurar rapidamente por algum item ou itens de informação em um texto, um dicionário, manual, documentos e etc. O seu propósito é extrair certas informações específicas sem ler todo o texto. Encontrar uma data, um nome, a definição de um conceito-chave, ou até mesmo procurar um item de informação durante a leitura. Bom, observe que o scan ele me dá a possibilidade de eu encontrar dentro de um texto ou dentro de um livro, né, como um dicionário, uma informação que eu quero. Eu tenho a consciência da informação que eu estou indo buscar. Bem, se eu for no dicionário procurar o significado ou a tradução da palavra estratégia, eu peguei meu dicionário e vou lá na página tal. Eu sei que a palavra estratégia vai estar ali naquela página, não é isso? Eu vou buscar a tradução. Ou seja, eu estou fazendo uma varredura naquela página ali para encontrar um termo que eu sei que está ali, um termo que eu quero encontrar ali. Então, essa é a função do scanning, to scan. Fazer uma varredura, olhar de forma rápida sobre o texto. E é isso que a gente vai fazer, né? Vai praticar nas próximas aulas nos textos de língua inglesa. Bem, como nós podemos usar o scan? A gente pode usar para encontrar número de telefones ou endereços em algum diretório, né? A gente pode procurar uma palavra ou uma tradução de uma palavra no dicionário. A gente pode procurar por um programa de TV ou um canal, até na televisão. A gente está fazendo o scan, a gente está procurando o que a gente quer. Se a gente for colocar lá no URL da internet, do Google, a gente está fazendo scan. Não necessariamente a gente, mas a máquina. A máquina vai procurar, vai fazer uma varredura lá para você. Então o que ela está fazendo é colocando o scan em ação. Bem, já a estratégia do skimming, existe uma grande diferença. Vamos ver? Consiste em dar uma olhada rápida em um texto inteiro, um artigo, uma história, uma redação ou até mesmo um capítulo para obter a essência ou a ideia principal daquele pequeno texto. O skimming ele nos dá a vantagem de quê? De sermos capazes de prever o propósito do texto ou daquela passagem. E possivelmente ele vai nos dar algumas dicas relacionadas ao desenvolvimento de ideias ou do tema. Então observe a diferença. Enquanto o scan ele nos dá a estratégia de a gente procurar no texto um termo ou uma palavra que a gente já sabe que ele vai estar ali, né? O scan não. A gente não tem ideia, né, de qual é a palavra ou a informação que a gente vai buscar ou está buscando. Mas com base em alguns conhecimentos estratégicos de algumas palavras conhecidas, a gente pode prever, fazer previsões sobre o que o texto vai dizer. Não é isso? Olha a diferença. O scan, a gente sabe o que a gente está procurando no texto, e o skimming, a gente não sabe, porém pode fazer deduções, previsões, inferências, né, sobre o que o texto vai dizer quando a gente tem um conhecimento de algumas palavras. Bom, como a gente pode fazer o scan através de um texto? A gente pode ler o título, o subtítulo, a gente pode fazer tradução das figuras, dos quadros, das tabelas, tá? De desenhos, de charts, para obter mais informações sobre aquele texto. A gente pode também ler um parágrafo do início ao fim, apenas passando os olhos para buscar informações específicas. Bom, já que a gente entendeu aí a diferença entre skim e scan, vamos entender agora o que são os cognatos. Um cognato é uma palavra em um idioma o qual tem um significado ou a forma similar a outra palavra em uma outra linguagem ou em um outro idioma, né? Porque ambas as linguagens estão relacionadas. Por exemplo, se eu pegar aqui a palavra important, a gente entende a tradução só de olhar para essa palavra, né? Aqui nós temos uma relação entre a língua inglesa com a língua portuguesa, né? O significado e a forma são similares, são parecidos. Então aqui nós temos um cognato, né? Elas estão relacionadas. Se eu disser important, eu entendo que a tradução dela em língua portuguesa é importante, tá? Então, quando duas palavras têm a mesma forma
e a mesma tradução, a gente entende que elas são palavras cognatas. Além dos cognatos, nós vamos ter também os falsos cognatos, que são os false friends. O que vem a ser? Quando duas palavras têm a mesma forma ou a forma similar nas duas linguagens, nos dois idiomas, mas tem o significado completamente diferente em cada uma delas. Tá? Elas são chamadas de falsos cognatos. Por exemplo, nós temos aqui library, em inglês, library. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, eu entenderia como livraria, é isso? Mas não. Library significa biblioteca. Olha como o termo já me enganou. Né? Então, library seria bookstore. Completamente diferente, né? Então, os falsos cognatos se referem a esse tipo de palavras enganosas. Nós também precisamos ter aqui o conhecimento de informações não verbais, non-verbal information, tá? É qualquer tipo de informação que nós podemos extrair de onde? De imagens, de tabelas, de gráficos, mapas, figuras, ilustrações, desenhos, fotos, tá certo? São conhecimentos essenciais por natureza. Bom, depois nós vamos ter aqui os afixos, né, que são prefixos e sufixos adicionados a palavras, tá bom? A gente conhecendo esses afixos aumenta mais o nosso reconhecimento de um termo, de uma palavra. Os afixos eles podem trazer mudanças na forma gramatical, no seu significado ou até na sua pronúncia, ok? Bom, depois nós vamos ter aqui os marcadores de discursos. Os marcadores de discursos são essenciais, são uma das principais estratégias para a compreensão de leitura. Tá? Por quê? Bom, são palavras de ligação ou conectores de sentenças. Sem marcadores de discurso, o texto não seria lógico e as conexões entre as diferentes sentenças e parágrafos não seriam óbvias. A gente deve entender que os marcadores de discurso são conjunções. Tá? As conjunções. Qual é a função de uma conjunção? É ligar uma oração a outra. Uma oração principal a uma oração subordinada ou a uma oração coordenada. Não é isso? Então, sem essa conjunção, sem esse marcador de discurso, uma conexão não seria possível. E possivelmente a sentença não teria lógica alguma, porque uma depende da outra. Então é importante a gente conhecer os principais marcadores de discursos. Esses conectores eu vou trazê-los aí nas próximas aulas, as listas dos mais importantes, tá certo? Além dos marcadores de discursos, nós temos os tempos e modos verbais. É importante a gente conhecer o Simple Present, Simple Past, Simple Future e os modos perfeitos. Porque verbos de ação nos dizem muita coisa sobre a ação de um personagem, de um objeto, até mesmo da ação da natureza. Então, é importante a gente conhecer os tempos e os modos verbais. Bem, finalizamos aqui essa primeira etapa. Você já conheceu e teve uma visão ampla das principais estratégias que nós podemos lançar mão na hora de fazermos aí, inferência e conclusões de alguns textos. Agora nós vamos partir para a segunda parte, né, que é a parte que a gente tem que entender o que é inferência e conclusão e como fazê-las. Tá? A conclusão é a opinião que você tem depois de considerar toda a informação, né, de algo. Então você tem a informação, você leu, agora a partir daquela informação você vai tirar a sua própria conclusão. Não é isso? Então aqui é a conclusão. Nós temos uma premissa e por fim nós temos a nossa própria conclusão. Já a inferência já é totalmente diferente. É a opinião ou a suposição que você forma que algo é verdade, né? A partir de uma informação que você tem. Ou seja, você tem a informação verdadeira, a partir dali você tira a sua conclusão. Vamos fazer uma ilustração. Por exemplo, a conclusão. Seu professor escreveu uma informação no quadro e você, após ele escrever, você conclui que você também deve escrever aquela informação no seu caderno. Por que você concluiu isso? Porque você entende que mais tarde ou depois, em qualquer outro momento, você pode precisar daquela informação, por ela ser importante. Pode ser que você não a utilize, você nem olhe aquela informação depois. Mas você concluiu que por ele ter escrito no quadro, você também precisa escrever e guardar. Tá certo?
Já a inferência é diferente, por quê? Porque você tem uma situação real. Imagine que o seu filho ou qualquer outro menino, criança, chegue até você com a mão no joelho, né, pressionando o joelho, ou com uma cara de choro, né, de quem está com dor. A partir daquela situação real ali, você inferiu, você presumiu que ela caiu e se machucou. É isso? Então a diferença é essa. A conclusão, você tem uma informação, você guarda aquela informação, tira a sua conclusão, e a inferência, você tem uma informação que é verdadeira e você faz uma presunção sobre aquele acontecimento. Como a gente faz inferência e conclusão? A gente deve ter os seguintes recursos. Conhecimento histórico prévio. O que é isso? É o conhecimento que a gente já possui sobre o assunto. Além dele, a gente tem que ter o conhecimento de contexto semântico, que é o significado de um texto como um todo. Ou seja, a gente vai adivinhar o significado das palavras e ideias com base no contexto, levando em consideração as palavras e frases e sentenças. Tá certo? Também a gente tem que ter conhecimento do contexto linguístico, que são as pistas que determinam se a palavra é um substantivo, um verbo, um adjetivo, etc. Também o contexto não linguístico, tá? São as informações não verbais que a gente já viu nos mapas, nas tabelas, nas figuras, desenhos e outros afins. Por último, nós temos que ter aqui o conhecimento sobre organização textual. São as informações do título, legendas, declarações de teses e muitas outras. Bom, então é isso. Ficamos por aqui, tá certo? Estudamos aí as principais estratégias para a compreensão de leituras de textos em língua inglesa, tá certo? Nessa primeira aula teórica nós conhecemos as principais estratégias mais utilizadas por estudantes, por aprendizes da língua inglesa para compreender textos em língua inglesa. Eu já peço que você se inscreva, caso não se inscreveu, certo? Clica aí no botão, se inscreve no canal para acompanhar mais videoaulas. Curte aí o nosso canal para que o YouTube entenda que de fato eu te ajudei e que eu também possa ajudar outras pessoas. E fazendo assim você vai estar motivando o meu trabalho, tá certo? Vejo você na próxima aula, no próximo bloco.